Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o livro dos começos, por isso o nome é Gênesis, vem da palavra Gênese, que significa justamente isso, o livro dos inícios, o livro dos começos. Então, o primeiro livro da Bíblia, eu gostaria que você pudesse abrir no capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de algo que eu creio que você ouve muito. E que talvez até você possa ter imaginado em algum momento que era um chavão, um refrão, um slogan, que pudesse ser de repente uma frase de efeito construída e elaborada pelo pastor Abe Uber, que é essa frase que diz assim: e isso é só o começo. Você já ouviu essa frase? Já ouviu? Sim? Pois é, eu quero mencionar para você que essa frase não é um mero slogan, não é uma frase de efeito, mas ela é uma palavra de Deus. É uma palavra que saiu da boca de Deus. Ela tem base bíblica e é por isso que ele tanto fala. E você vai, nessa noite, ouvir a respeito dessa base bíblica e vai entender, eu creio, mais daquilo que você já entende, a respeito do contexto dessa passagem bíblica e do porquê Deus falou que isso é só o começo. Amém? Então, o tema da mensagem, o título dessa mensagem é justamente esse, que é isso é só o começo. Então, Gênesis capítulo de número 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Amém? Passo a ler, diz assim a palavra de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Diga assim, uma só linguagem. Agora diga assim, uma só maneira de falar. Muito bem, versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume serviu de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre, conhecido, famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Diga comigo, o povo é um. Ok. E todos têm a mesma linguagem. Diga comigo, a mesma linguagem. Glória a Deus. E agora vem a expressão, e Deus falou, isto é só o começo. Isso é apenas o começo. Agora, não haverá restrição, não haverá impossibilidades para tudo o que intentam, que tentam, que planejam, que desejam fazer. Vinde, diz o Senhor, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície de toda a terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, que significa do hebraico confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui, por enquanto. Glória a Deus. Essa passagem bíblica, para mim, ela é uma passagem muito interessante, porque ela nos mostra duas realidades que envolvem essa passagem bíblica. Uma
é uma realidade física, propriamente dita, uma realidade histórica, social, até mesmo da construção e da elaboração de uma cidade. Essa é uma história real, física. Essa é uma realidade dessa história. A outra, que é a mais importante para nós, é uma realidade espiritual. E por meio dessa história nós vamos aprender, creio que vocês já sabem a respeito desse tema, mas nós vamos aprender um pouco mais daquilo que nós já sabemos, que é qual é a realidade espiritual que envolve esse acontecimento, essa história aqui. Bom, é importante que se diga que Babel aqui é uma cidade, e essa cidade, ela, dos descendentes pós-dilúvio, descendentes de Noé pós-dilúvio, tem um povo, e esse povo ele busca então um lugar para habitar, e segundo aqui a história bíblica, eles procuram uma planície, um lugar onde não tivesse nenhuma habitação, que fosse desabitado para poder edificar uma cidade. Eles tinham esse interesse. Se você conhece um pouco de história, você vai fazer as conexões, e você vai saber que na verdade Babel vai se transformar na capital da Babilônia. Babel vai ser o embrião de uma cultura. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre a Babilônia, né? E a Babilônia tem um sentido espiritual muito importante na Bíblia também. Mas a Babilônia, nesse sentido, ela começa a partir dessa história aqui. Babel é uma cidade que ela vai ser tomada por um homem. E esse homem se chamava Nimrod. Esse homem Nimrod foi um dos mais poderosos líderes de todos os tempos. E segundo o relato bíblico, em Gênesis 10, 8, menciona a respeito dele e termina dizendo assim, ó, que ele era um poderoso na terra. Ele foi o primeiro poderoso na terra. Quando se fala em influência, em liderança, em reinado, em expressão de rei sobre um povo, a primeira expressão de poderoso na terra, de poder sobre um homem que lidera sobre outros, é sobre Nimrod. E segundo a história, Nimrod ele vai ser um grande líder conquistador e também conhecido pela sua maldade, como ele dominava os povos e como ele expressava a sua tirania sobre os povos dominados. Mas tem uma coisa muito importante nesse homem chamado Nimrod, que ele era um líder que entendia muitos princípios de liderança. E por isso conseguiu edificar o grande, conhecido e temível império babilônico. Ele dominou a Babilônia, ele dominou a Síria. Então, contexto histórico para que você possa entender um pouquinho do que aconteceu aqui. Isso é o que acontece por meio dessa história. Então, essa história aqui é apenas o embrião. Quando um povo se junta e começa a pensar uma cidade. Mais tarde, isso vai se transformar num grande império de dominação mundial, que é o Império Babilônico. Que vai fazer muito sentido também na própria história de Israel, futuramente, quando você lê a Bíblia. Mas, voltando aqui para o texto propriamente dito, eu falei que tem uma história física, mas tem uma história espiritual. E o que mais me chama a atenção aqui, o que eu quero falar com vocês nessa noite, eu formulei isto é só o começo, mas na verdade o tema principal que eu quero falar com vocês é sobre linguagem. Quero falar com vocês sobre fala, linguagem, expressão. Na verdade, quando a gente fala a palavra linguagem, o significado de linguagem é expressão. Então nós podemos nos expressar através da fala, nós podemos nos expressar através da escrita, nós podemos nos expressar através de mímicas. Isso tudo é linguagem. Tem linguagem de sinais, tem linguagem escrita, tem linguagem falada. Isso tudo é linguagem. O texto aqui ele deixa muito claro que esse povo ele tinha uma só linguagem. Esse povo tinha apenas uma só maneira de falar. E isso aqui vai ser muito importante para tudo que vai acontecer nessa história. Na verdade, eu creio que Deus permite a gente conhecer essa história mais do que saber a respeito da audácia de um povo em querer levantar uma torre numa cidade construída e com o objetivo de que essa torre chegasse até o céu. O que mais Deus queria nos falar é de como que a linguagem e o que se fala e como se fala, o que isso tem de validade no mundo espiritual. E a partir desse texto, nós podemos ver que o próprio Deus, ele dá uma conotação, um significado muito importante para aquilo que ele identifica nesse povo. E ele fala, esse povo é um. E o que esse povo vivencia de unidade, essa unidade ela está formada, ela está embasada por meio de uma só linguagem. O texto já começa dizendo isso.
Então o texto já começa dizendo que esse povo, ele tinha uma só linguagem, só falava de um único modo, e Deus vai avançando ali, e a palavra fala no versículo 4, né, diz assim, ó, vamos edificar para nós uma cidade, o povo fala, né, e uma torre que toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Então, aquele povo, eles começaram a construir uma torre, e essa torre, segundo a ideia original, ela deveria ser altíssima. Eu não sei exatamente qual que era a proporção que eles tinham em mente, mas dentro do contexto da época, eles queriam construir uma torre altíssima, que fosse algo assim que ostentasse a sua genialidade, que pudesse manifestar para todos os povos da terra, à medida que eles soubessem o quão poderoso, criativo, o quão maravilhoso era esse povo que conseguiu edificar uma cidade tão linda, tão maravilhosa e, como a cereja em cima do bolo, edificou uma torre que beirava a tocar os céus. Essa era a ideia que eles tinham quando eles mencionam aqui. E eu creio que, não sei se você entende, para nós é tão comum isso, mas esse povo aqui, ele mostra a sua criatividade e a capacidade de empreender algumas coisas. Na verdade, dentro do contexto da época, não era comum se fazer as edificações como eles fizeram. Por isso o texto enaltece que no lugar de usar pedra, eles usaram tijolos. No lugar de usar cal, eles usaram como argamassa ali, betume, uma espécie de piche. Então a elaboração, ela mostra que esse povo estava muito na frente do seu tempo. Era um povo, vamos assim chamar, muito evoluído, muito culto, muito sábio, muito capaz. Era um povo hábil e treinado para grandes empreendimentos. Eles tinham a audácia e a capacidade de sonhar grande. Não podemos dizer que não, está enaltecido aqui. O próprio Deus fala. E os olhos deles tocavam toda a terra. A ideia deles era que a terra inteira pudesse ser estremecida com a informação do seu próprio empreendimento. Eles queriam que a influência da sua edificação e da sua cidade tocasse todos os povos da terra. Eu só quero deixar isso claro porque a gente vai fazer um link daqui a pouco com aquilo que tem a ver conosco. Então, esse povo tinha esse objetivo. Mas tem um problema aqui nisso tudo, que Deus vai mostrar. O problema não é que eles têm uma só linguagem, o problema não é que eles são um povo de um só coração. Isso mostra que, na verdade, esse povo estava muito focado. Imagina, eles conversaram, eles estabeleceram, direcionaram o que iam fazer e começaram a fazer. Não havia empecilho, não havia barreira. Por que não? O próprio Deus fala, porque eles eram um povo. Eles tinham só uma maneira de falar, não tinham 2, 3 ou 4 ou 5, tinha só uma linguagem. Eles tinham uma comunicação perfeita. A comunicação deles era funcional. A comunicação deles era do tipo, falou, entendi, vamos fazer. Não existia demora, não existia muita contra-argumentação, não existia réplica, tréplica e quádriplica e coisas do tipo assim. Não existia isso. Esse povo era um povo extremamente focado. Eles tinham um foco, por exemplo, de construir uma torre e começaram a construir. Essa comunicação é o que tornava eles focados. E isso nos mostra algumas coisas que eu queria falar a respeito delas também já, que eles não me parece ser um povo que perdia tempo com outra coisa. Eles tinham um foco e eles trabalhavam em função desse foco. Eles não estavam ocupados com muitas coisas, eles estavam ocupados com um sonho que eles nutriam no coração. Eles não eram um povo de dúbio, de duplo sentimento, de duplo coração, um coração para um lado, um coração para o outro. Eles não eram um povo que tinham várias prioridades na vida e ficavam se debatendo qual que seria a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. O foco deles era ser o povo mais importante da terra. E demonstrar e tornar o nome do povo célebre dentre todos os demais povos, ou seja, famoso dentre todos os demais povos. Eu fico imaginando isso, para que isso aqui nos faz pensar que esse povo não ficava debatendo coisas infrutíferas. Esse povo não perdia tempo falando bobagem, vamos assim colocar. Esse povo não gastava tempo com fofoca, com conversa paralela, eles não gastavam tempo desviando a atenção, o foco, eles sabiam qual que era a proposta, estava no coração deles, e eles sabiam da sua força.
Eles não acharam nada impossível, nenhum obstáculo era gigante para eles, porque eles sabiam que eles poderiam transpor todos os obstáculos. Por causa do quê? Porque eles eram um só povo. Então diz a Bíblia que Deus deu uma olhada para esse povo. E na onisciência de Deus, no conhecimento de Deus, Deus olha, e aqui entra uma mensagem, parece que Deus se faz como um homem e visita esse povo e olha com seus olhos, mas essa é a ideia mesmo de um Deus que espiritualmente ele está enxergando, e ele agora começa a analisar. Agora o relatório é de Deus, não é de uma pessoa que viu, não é de um dentre o povo, não é de um povo inimigo, não. O próprio Deus, Criador de céus e terra, reconhecedor de todas as coisas, o próprio Deus olha, e basicamente ele diz: esses caras estão com um projeto fantástico. Esses caras têm um projeto, eles têm uma ideia sobrenatural. Eles idealizaram algo extremo e eles vão executar isso. Eles não só projetaram muito bem, mas eles estão completamente capacitados a fazer isso acontecer. Só que qual que é o problema dessa história e por que Deus irrompeu no meio dela? Um só problema, só tem um problema. Todo esse processo de edificação, de construção, era para enaltecer a glória do homem. E nada tocava a glória de Deus, e nada tinha a ver com a glória de Deus. O projeto, ele era gigante, bom, mundial. Era um projeto interessantíssimo, porém, ele era um projeto que unicamente colocava o homem acima de todas as coisas, para mostrar o quão bom o homem é, e quantas coisas o homem pode fazer sem Deus. Nimrod, o nome Nimrod, o rei que vai se tornar o rei desse povo, a expressão Nimrod, do original, significa rebelião. Ele era conhecido como um rebelde. A natureza de Nimrod, o rei, que vai se transformar no rei dos babilônios, nas origens, é justamente essa. Então, esse povo, eles queriam exaltar-se a si mesmo, dentre todos os demais. Eles queriam realizar grandes coisas, mas sem Deus. Aqui está o conteúdo do porquê Deus vai entrar nessa história. Então, aquela torre, ela chega para Deus como uma afronta para Deus. Aquela torre, ela é vista por Deus como algo a ser derrubado, porque ela afrontava a Deus, porque um povo escolheu não depender dele, quis fazer sozinho. Então, o ego humano se enalteceu e Deus pensou o seguinte. Mas a maneira como Deus coloca é impressionante, porque o versículo 6 diz assim, é Deus falando agora: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Volta a falar desse povo que é um e todos têm a mesma linguagem. E aí Deus fala assim: isso é apenas o começo. Traduzindo, isso que já é grande, já é poderoso, já é sobrenatural, é apenas o princípio de tudo que esse povo pode fazer. E agora vem a parte mais interessante. Diz assim: já não há restrição para tudo o que eles intentam fazer. Traduzindo, não há impossibilidades, não há impossíveis para esse povo. Deus está olhando para eles e fala o seguinte: olha, eles são um povo de um só coração, eles têm uma só linguagem, um só pensamento, eles são um só povo, eles têm unidade, eles não têm união, eles não estão juntos corporalmente, eles não estão juntos apenas fisicamente, mas os corações deles são um. Quando eu olho para um povo de centenas de milhares de pessoas, eu olho e eles são como um homem, um só homem trabalhando, é um corpo. Você já está conseguindo fazer a ponte com um corpo? Jesus vai chamar a igreja de um corpo, né? O corpo de Cristo. Então olha só, Deus está olhando e falando assim, eles são um corpo, e eles têm um só jeito de falar, eles têm uma só linguagem. E aí Deus fala, olha só, para Deus falar isso é porque o negócio é forte. Ele fala assim: não há impossível para eles. O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Eles podem todas as coisas. Por causa do quê? Por causa da unidade. Por causa do quê? Por causa que essa unidade, o que ligava essa unidade era a linguagem. A linguagem. A linguagem, grave isso. A linguagem ligava essa unidade. Essa unidade estava determinada pela qualidade de linguagem que eles tinham. E era altíssima essa qualidade de linguagem. Por isso, esse povo vai ser um povo famoso na história bíblica. Então, Deus fala o seguinte, Deus pensa: eu preciso trazer
confusão para eles. Deus não é Deus de confusão. Depende. Agora, peguei você numa contradição, aparente contradição bíblica, né? Quando que Deus confunde? Deus confunde. A Bíblia fala que Deus trouxe confusão no arraial do inimigo. Deus confunde. Quando que Deus confunde alguma coisa? Quando alguma coisa não o glorifica. Então Deus pode ter poder de confundir. Quando os inimigos de Deus, que são 3, eles trabalham contra Deus, então Deus, Ele olha, e na sua soberania e poder, Ele pode trazer confusão. Quais são os 3 inimigos de Deus? Nossa carne, o mundo e o diabo. Entenda diabo e seus demônios, entenda o mundo como um sistema de valores contrários à palavra de Deus, e entenda a carne como aquilo que luta dentro de você para não obedecer à vontade de Deus. Ok? Então, Deus, Ele não é um Deus de confusão no meio do seu povo. Deus não é um Deus de confusão no meio da pregação. Deus não é um Deus de confusão naquilo que faz. Deus não é um Deus confuso. Deus é um Deus claro, Ele tem uma linguagem perfeita, Ele faz tudo perfeitamente. Mas Deus olha para isso e fala: isso não é obra minha, e eu preciso fazer algo. Então Deus fala o quê? Eu vou trazer para eles confusão. Então Deus olha e Ele intervém. E a maneira que Deus intervém para trazer confusão, estabelece o modo como Deus trabalha e como o reino espiritual trabalha. Porque para bagunçar e para ajeitar, é o mesmo princípio que está operando nos dois. O povo é um, e aí Deus fala por quê? Porque só tem uma linguagem. Aí Deus quer bagunçar, e aí Deus pensa o quê? Como é que eu vou bagunçar? Trazendo confusão aonde? Na maneira como eles falam, no que eles falam. Eu vou trazer confusão na linguagem. Eu vou liberar línguas agora de modo que eles vão tentar falar um com o outro, não vão se entender nada. Olha que coisa. Talvez você está pensando: meu Deus, que coisa estranha. Aparentemente estranho, talvez até para quem não entendeu ainda, mal. Não, estamos falando de uma ideia do orgulho humano, ok? Estamos falando de uma insubmissão a Deus. Estamos falando de algo que é inimigo de Deus. Então Deus tem direito de fazer isso. Então Deus traz isso, e a Bíblia fala que eles se dispersam. Você está conseguindo entender alguma coisa? Amém? Que bom, você é muito esperto, você é muito inteligente. Agora eu quero te fazer a pergunta: e se fosse diferente? O que aconteceria se esse projeto não fosse um projeto humano, mas fosse um projeto de Deus? O que aconteceria se esse projeto fosse um projeto mundial, que tocaria todas as nações da terra, e fosse um projeto que manifestasse a glória de Deus? O que você acha que precisaria acontecer para que esse projeto desse certo, e que nenhuma restrição poderia conter esse projeto? O que precisava acontecer? Acho que em 3 segundos você consegue responder essa, né? Me ajude. O que precisa acontecer? Unidade? Como que se faz unidade? Como que se unifica? Através da linguagem. Amém? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Brasil, aqui, essa terra que a gente vive. Você sabe, essa terra aqui não era habitada por europeus. Não era habitada por outras culturas. Quem que habitava essa terra aqui? Os índios. Vamos imaginar uma tribo. Tupi-Guarani. Ok. Beleza. Onde estão os tupis-guaranis? Onde estão eles? Estão isolados. Talvez se resumem a dezenas, centenas, talvez no máximo, centenas de famílias. O que aconteceu? O que a gente fala hoje? Qual a língua? O que nos une? O que nos torna uma nação? O que nos dá poder? Língua. Está conseguindo entender? Todos os tempos, desde a idade antiga, desde a antiguidade, passando pela idade média até os tempos modernos, quando você quer tornar um povo poderoso, forte, quando você quer estabelecer conquista, o que você precisa mudar? A linguagem.
Vamos dar um exemplo. O Império Romano estabeleceu que o latim seria a linguagem universal. Do latim derivou português, italiano, espanhol, francês, romeno, por incrível que pareça. Essas línguas, elas têm um ascendente, uma língua original, que é a língua latina. Certo? Aí então, o Império Romano estabeleceu conquista sobre a Grécia. A Grécia era uma cultura mais antiga, mais forte, mais importante até mesmo. O que aconteceu? Pegou o grego e jogou o grego como a língua mundial da época. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em qual linguagem? Grego koiné. Não é o mesmo grego da Grécia atual, mas é um grego. Você está entendendo? Então, hoje o mundo opera, funciona e trabalha a partir de uma linguagem. Se você não sabe essa linguagem, dificulta bastante o processo. Talvez se você trabalha aqui mesmo na área industrial aqui de Indaiatuba, e se a sua empresa ela é uma empresa internacional, ela é uma multinacional, se você não sabe essa língua, talvez você vai ter limitações, você vai ter cargos inferiores, você não vai conseguir se comunicar com os gringos quando eles vêm. Que língua que a gente está falando? A língua inglesa. Inglês. Por quê? Porque é um padrão. Você está conseguindo entender o poder de unidade que é estabelecido por meio de linguagem? Agora, o que isso importa, pastor? Que eu preciso aprender inglês? Sim, é bom você aprender inglês, com certeza. Faça curso de inglês, invista em você, pague, não importa. Mas faça isso vai te ajudar bastante, vai te abrir portas, janelas, mansões e tudo mais. Mas isso não é o grande tema da noite. O grande tema da noite é que não é só a gente que entende isso. Vou dar um exemplo. Os chilenos estavam aqui, certo? Que língua eles falam? Espanhol. Quem não fala espanhol, não sabe. Fica... Aí você fala, não, mas é simples. Tenta, fala para você ver que simples que é. Parece, mas não é. As línguas são bem próximas, mas tem palavras completamente opostas. Por exemplo, ele pode chegar para a Suzy e falar assim, Suzy, está aí desembaraçada. E ela vai falar assim, não, eu estou tranquila, estou sossegado. E ele está falando que ela está grávida. Porque embaraçada significa grávida em espanhol. Só para você entender. Ou seja... Parece, mas não é. O que trava, o que impede, o que desarticula uma comunhão, uma unidade, um projeto futuro para ser manifestado na terra? Não temos linguagem, nos falta linguagem. Não sabemos a linguagem do outro, não conseguimos comunicar. Tem uma barreira invisível que impede isso de acontecer. Então o que acontece? Pum, caiu tudo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Está dando para entender? Deus sabe disso, o diabo sabe disso, os anjos trabalham por isso, os demônios operam, trabalham por isso. O tema é o mesmo, qual que é o tema? Linguagem. Linguagem. Então o que Satanás faz? Satanás, como um aluno muito inteligente, porém rebelde, ele aprende de tudo para poder... usar de maldade naquilo que aprendeu. Assim é Satanás. Então Satanás, ele copiou esse princípio espiritual. E ele repete essa estratégia que Deus mostrou na palavra para poder fazer o quê? Trazer Babel. Trazer Babel. Trazer confusão. Está entendendo? Mais ou menos? Sim? Está entendendo, né? Glória a Deus. Então, foi o que aconteceu lá. Deus usou para espalhar o povo e para confundir o povo de Babel. Ele quebrou a linguagem deles. Quebrou a unidade à medida que quebrou a linguagem. Satanás, então, ele ataca com força o quê, querido? Satanás é muito mais inteligente do que a gente imagina. Satanás, ele trabalha incessantemente. Inclusive, ele não dorme, para você saber, porque ele é um espírito, não precisa... dormir, ele opera 24 horas, não tem cansaço, não tem um físico para se cansar. Ele e seus demônios operam incessantemente com uma única finalidade, que é a de trazer confusão no povo de Deus. Olha que coisa impressionante.
E como que ele faz essa confusão acontecer? Dificultando a nossa maneira de compreender e de se expressar, ou nos expressando mal, ou não entendendo aquilo que o outro expressou. Tá entendendo? Aí a gente fica, não entendi, não vou fazer, não aceito, não quero e não conta comigo. E ele, yes! Tá entendendo? E aí o que acontece? Não há unidade, não há concordância, a discordância. O que se estabelece? Está feita a rebelião, está feita a destruição. Então, queridos, essa lógica que eu falei, eu creio que nós podemos falar ela trazendo essa ideia física da linguagem, para que nós possamos entender da realidade espiritual da linguagem. Mas deixa eu fazer aqui um resumo disso, para que você possa entender bem. Se você muda a linguagem, você muda uma cultura. Se você for hoje na tribo Tupi-Guarani, eles são obrigados a falar português. Se eles não falarem em português, eles estão fritos. Não tem o que fazer. Eu já conheci umas 3 tribos indígenas nesse Brasil. Entrei dentro delas, até dormi já em tribo. Caigangue, outra Maranhão, outra no Pará. Ok, beleza. São totalmente diferentes. Mas tem uma coisa que nos une. E que os faz ter que saber para poder se relacionar comercialmente, juridicamente, politicamente, socialmente, em todos os níveis. Que eles têm que romper com sua individualidade, egoísmo e aprender essa língua dominante. Que é, no caso, a língua portuguesa. Senão, eles estão completamente alheios a tudo desse mundo. Essa é uma coisa interessante a se pensar. Por quê? Porque quando se muda a linguagem, se muda a cultura. Quando se muda uma linguagem, pode parecer estranho. A gente tem a ideia que é o contrário, né? Mas a linguagem é que determina o nosso pensar, porque a linguagem não é só o que eu falo, mas a linguagem está em função daquilo que eu ouço. Então esse loop contínuo de falar e ouvir, muda a minha mente. Muda o meu modo de pensar. E à medida que muda o meu modo de pensar, muda toda uma sociedade. Está entendendo? Uma contracultura. Muda-se uma cultura por meio da mudança de uma linguagem. Então, o que agrega, o que aproxima as pessoas, o que faz elas se repelirem, se dividirem, está justamente em função da linguagem. Mas os pensamentos, não, são os pensamentos, são os ideais das pessoas, sim, mas os ideais e pensamentos foram formulados por meio do quê? Por meio da linguagem. E uma linguagem que deu certo, que conseguiu estabelecer conexões, ela vai mudando um grupo, que muda outro grupo, e quando vê, muda uma cidade, muda uma região, muda uma nação, muda um jeito de pensar. Assim é. Então, a primeira coisa que acho que é importante a gente entender aqui, que destrói qualquer projeto, é uma linguagem babilônica. O que é uma linguagem babilônica? É uma linguagem confusa. Eu estou falando aqui para líderes, é importante você entender isso. Eu quero que você abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Ó, bem fácil de gravar. Ó. Filipenses 2, 2. Versículo poderosíssimo, que fala justamente disso. Filipenses 2, 2. Diz assim a palavra de Deus: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Qual que é o princípio que está aqui sendo mencionado? O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, o mesmo ânimo, a mesma força, o mesmo pensamento. Aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, gente, queridos irmãos em Cristo, ele está dizendo, batalhem para pensar a mesma coisa, lutem para ter o mesmo pensamento. No versículo 14 desse mesmo capítulo, ele fala o seguinte, ó, fazei tudo sem murmurações nem contendas.
Está entendendo? Ele começa falando de linguagem, ele vai concluir falando de linguagem. Porque murmuração e contenda é uma linguagem. Qual? É uma linguagem babilônica, vamos assim colocar. É uma linguagem confusa. Ela estabelece várias linguagens. A murmuração, ela é a quebra de uma linguagem original. A murmuração é a criação de uma nova linguagem, de novo jeito de pensar. Ela estabelece um novo mundo. Ela cria algo. Linguagem cria. Está dando para entender? Amém? Glória a Deus, que bom. Então, talvez você esteja pensando, pastor, legal, que bom saber disso, mas o que isso tem a ver comigo? Você é um líder. E um líder, ele deve direcionar. Mas ele não vai fazer nada, e não vai construir nada, e não vai conseguir nada, sem que isso passe por linguagem. Sem que todos na equipe, que todos na célula, que todos no discipulado estejam falando e pensando a mesma coisa. Está dando para entender? Amém? Deus está nos mostrando esse caminho aqui. E o caminho aqui é que a chave de tudo aqui está na comunicação. Comunicação. Eu creio pessoalmente que o Senhor é o Senhor da comunicação. Ele é o dono da comunicação perfeita. E pelo menos uma grande parte desse processo todo está muito ligado a eu ter uma comunhão muito boa e saudável com meu Deus, de tal modo que eu entenda, por meio desses princípios de oração e intimidade com Deus, como que se opera e como que se vivencia essa unidade, a fim de que a gente possa alcançar grandes coisas. Senão, com certeza, a gente vai acabar errando o alvo. Como é que a gente erra o alvo? Muito simples, murmurando. A murmuração é um pecado. A Bíblia fala que foi o principal pecado que fez com que a maioria dos povos de Israel não entrasse na terra da promessa. Pela murmuração, milhares caíram num só dia, a Bíblia fala. Então, se a murmuração é um pecado grave para Deus, a gente acha que é um pecado de pequena proporção, mas para Deus ele é brutal. Por quê? Porque é o princípio que está operando. E quem que opera por meio da murmuração no povo de Deus? Diga o nome dele. O diabo. Acertou o nome do agente. Nimrod já acabou, já morreu, não faz mais nada, mas Satanás continua fazendo. Ele continua operando, ele sabe que ele pode enfraquecer a unidade, trazer desânimo, pelo simples fato da comunicação não ser boa, da linguagem não ser boa e acontecer murmuração. E aí que está a grande questão, querido. Nós, na condição de líderes, precisamos ter uma grande sabedoria, que só pode ser dada por Deus. Essa sabedoria não é aprendida nos livros, ela não é aprendida na academia, não é aprendida na faculdade. Ela é uma sabedoria que provém do alto, aquela que a Bíblia fala que quando a gente tem falta dela, basta pedir a Deus que prontamente Ele nos dá. Essa sabedoria é a que nos faz expor ideias, e essas ideias não causar dores desnecessárias. Muitos dos processos da má comunicação está na má maneira de falar, na falta de clareza, na falta de direcionamento claro, de uma direção diretiva, vamos assim dizer, uma direção clara, muito concreta. Então, esses ruídos da comunicação, muitos deles que vão promover a murmuração, são muitas vezes, já vi isso tantas vezes acontecer, acontece por as pessoas não entenderem. E ao não entender, a gente fica boiando. E ninguém gosta de ficar boiando. É uma sensação humana. Ninguém gosta de entrar em alguma coisa sem saber. Obviamente, submissão não tem a ver simplesmente com entender para poder se submeter. Submissão é um princípio que deve operar em nossa vida, que a gente deve obedecer até quando não entendemos. Mas é muito bom entender. É muito bom entender. Pergunte para qualquer pessoa que está debaixo de submissão se não é importante entender para poder você fazer. Eu penso que aqui tem alguns princípios importantes nessa palavra, que a ideia ali é, eles conversaram entre eles. Eles disseram assim, vamos fazer uma grande cidade? O outro ouviu e falou assim, que grande ideia você teve, vamos fazer uma grande cidade. Um pensou, vamos elaborar casas maravilhosas? E outro falou, vamos elaborar casas maravilhosas. Outro pensou, por que não fazemos o maior de todas as torres do universo? Que fará o nosso nome célebre e conhecido entre todas as nações da terra. E eles falaram, é isso que vamos fazer. Ou seja, eles tinham uma comunicação clara. Todos sabiam o que era para ser feito.
E todos trabalhavam em prol do que era para ser feito. E esse é o ponto de liderança, querido. Um líder, como o próprio nome está dizendo, é a ideia de um condutor de um carro. E você já teve eu já tive essa experiência de você estar num carro ou num ônibus, sei lá, e você perceber que o motorista não estava muito certo do que estava fazendo. Não que ele não sabia dirigir, não é isso, mas é que ele não estava seguro para onde ele estava conduzindo. A segurança, ela é passada de forma não verbal até mesmo. Então a clareza e a segurança do líder na comunicação, até mesmo não verbal, ela manifesta para todos que estão ali de que vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Está dando para entender sim ou não? Estou falando com líderes. Eu quero que você pense no ônibus chamado célula na sua vida. E que você vai sentar aí na boleia e você vai ser o que dirige. Você na verdade é o que dirige. E a pergunta que eu faço para você é como que as pessoas que estão se relacionando com você na célula, elas estão lidando com a direção que você está dando. A sua direção é clara, você sabe para onde você está indo, você tem clareza do alcance da sua direção. Aqueles queriam tocar toda a terra. As pessoas que estão nessa célula sabem o que a célula é, para que ela existe. Está muito claro para todos que chegam, está estampado. Aquele momento que a gente chama de passando a visão, ele está sendo bem aproveitado na sua célula. Para que todas as pessoas, não importa quem chegou no ônibus já sabe, está um letreiro na frente. Estamos indo rumo à conquista desse bairro. Entende? Ou não? Ou as pessoas entram e demora um tanto de tempo até poder saber. Então, querido, a falta de submissão aqui, eu creio que ela gera uma desconfiança, ela gera partidarismo, ela sufoca todos os diálogos aqui. Aqui começa um processo de murmuração, onde palavras indevidas são mencionadas na direção de alguém. Isso às vezes acontece de forma até de brincadeira, né? Não sei se você já percebeu, algumas pessoas são campeãs de fazer brincadeiras que não são boas de serem feitas, que não promovem nada a unidade, que expõem a fraqueza alheia. Parece que tem gente que tem um tino assim para poder fazer isso. Eu confesso para vocês que eu já me peguei algumas vezes fazendo isso, e eu tenho tentado e tenho lutado para não fazer isso. Eventualmente ainda escapa alguma brincadeira que eu percebo que na verdade não tinha nenhuma razão de ter sido feita, que era uma brincadeira a mais, com um conteúdo que enfraqueceria alguém do que propriamente promoveria as pessoas. Mas a gente tem uma estranha maneira de brincar, que veio, acho que desde Adão, e que vem perpassando nossa cultura, que parece que para poder ser legal, gente boa com o Rafael, eu tenho que falar de alguma coisa, alguma característica que eu acho que é uma fraqueza dele. Então, sei lá, um exemplo, né? Vou identificar uma fraqueza dele, magro. Aí eu vou fazer brincadeiras que enalteçam a magreza dele. E aí os outros riem. Mas ele dá aquele sorriso. Você sabe aquele sorriso que a pessoa está rindo só para não dar um soco na sua cara, assim, sabe? Não sei se acontece no seu lado de lá também, ou só acontece lá de cá. Às vezes acontece. É aquela brincadeirinha que no discipulado o Rafael fala para o discipulador: não gostei daquilo que o Wesley falou. E aí o que acontece? O discipulador trata e tal, mas o brincalhão às vezes não é tratado. Às vezes o brincalhão fica brincando. Em vez de brincar com coisa que não tem valia e que não vai machucar ninguém, às vezes nós fazemos brincadeiras que expõem a fraqueza. E quanto mais nós enaltecemos a fraqueza, nós nos tornamos mais fracos. Enalteça a fraqueza da sua célula, mais fraca ela fica. Comece a falar quão fracas as pessoas são, no que elas são fracas, e mais fraca vai ficar a sua célula, isso. Porque é um princípio de fé operando. É uma linguagem espiritual que vai dar totalmente certo. Nada vai poder contra ela. Basta você unir um povo numa linguagem de difamar, de caluniar, de retardar ou paralisar uma obra, você vai conseguir. Vai paralisar e vai retardar uma obra. Vai acontecer justamente isso. Por isso nós precisamos, queridos, ser hábeis, extremamente habilidosos na arte da comunicação. Eu não estou falando isso para ganhar dinheiro e sair aí dando palestra, não estou falando isso. Estou falando hábeis na comunicação para
ser assertivo em nossos relacionamentos. Porque tudo que a gente está fazendo aqui, querido, a base é relacionamento. E relacionamentos tem a união e tem a unidade. Parece igual, mas não é. A união faz açúcar, mas também faz esse negócio aqui, ó, que é juntar todo mundo aqui. A união junta pessoas, ok? A unidade, ela junta corações. Ela alinha propósitos, ela estabelece um futuro, ela cria realidades. E essa é a mais importante, querido. Não se contente com um povo que vem sempre. Descubra se esse povo está falando a mesma língua. Se a sua célula não fala a mesma língua, para tudo e começa a dar direcionamentos claros. Comece a ser o autor de uma nova linguagem. Qual linguagem, pastor? A linguagem da fé. A gente já vai falar um pouquinho dela. Olha como esse negócio é bíblico. Olha, eu vou te falar um exemplo. Eu já preguei sobre isso faz uns 8 meses atrás. Se você tem boa memória, você lembra. Eu fiz uma ministração sobre Mefibosete. Não era nem Mefibosete 5, nem Mefibosete 6. Lembra disso? Era Mefibosete. Pois é. Agora você lembrou, né? Tem que ter uma brincadeirinha no meio para a gente poder lembrar. Que nem, por exemplo, 4 pessoas... Aí, ó, fica fácil de gravar assim, né? Então, Mefibosete, lembra da historinha? Davi sentou no trono e pensou assim: eu vou abençoar alguém da casa de Saul. Mandou chamar alguém que tivesse ligação da casa de Saul. Veio então, e ele perguntou: tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Qual que foi a resposta? Tem. Um aleijado. Olha isso, querido. Olha o poder de uma linguagem que estabelece uma cultura, que cria uma cidade chamada Lodebar, e que faz que para lá vivam todos os desvalidos da terra. Uau! Todos que têm um título de fraqueza. Terrível isso. Graças a Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e não olhou para um cão morto como ele se achava, ou para o aleijado como ele foi taxado, mas ele o via como um príncipe de Deus, e enalteceu e colocou a posição de príncipe. Incrível isso, né? Mas isso demonstra o poder de uma linguagem. Isso mostra o quanto nós podemos taxar as pessoas por uma fraqueza que elas demonstram. E não olhar por fé a maneira como Deus quer fazer e como Deus quer restituir na vida delas. Então, uma linguagem confusa é uma coisa muito importante para você pensar. Outra coisa que eu queria falar, princípio que Jesus nos mostrou, é a respeito da unidade, da união. Vamos colocar aqui como união. Uma união confusa, que não é uma unidade, na verdade, porque não tem unidade. Se você pode, abra comigo rapidinho, Lucas capítulo 11, versículo 17. Lucas 11, 17. Princípio espiritual isso aqui, tá? Estamos falando de princípio. É como se eu estivesse falando da gravidade, não tem como dar errado. Se você jogar para cima, vai puxar para baixo, para o centro da terra. Não tem o que fazer. Se eu largar a mão do microfone, ele cai na terra, porque a gravidade vai entrar em operação. Lei espiritual é a mesma coisa, é lei espiritual. Isso aqui é um princípio espiritual. Não tem como dar errado. Então, Lucas 11, 17. Diz assim. Cadê? Aqui. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Pronto, princípio espiritual. Qual que é o princípio? É o princípio de que a principal queda de um império não está na conquista de uma nação contra esse império. O princípio é: você precisa colocar de dentro um poder destruidor, como um cavalo de Troia, que entra e quando vê, cai todo o império. Está dando para entender? Você tem que implodir para poder destruir. E como que faz isso? Gera divisão. Simples assim. Pega nas bases, sacode elas e tudo cai. Simples assim. Ok? Acho que eu quero fazer você pensar nessa noite. Eu quero fazer você refletir a respeito da sua célula, a respeito dos seus relacionamentos. Eu quero que você, talvez até mesmo da sua família, porque aqui está um princípio: uma casa dividida não vai prosperar, um reino dividido não vai ficar de pé, vai cair no esquecimento, vai virar deserto. É interessante porque eu não consigo ver essa ponte, não sei se você consegue ver. Babel
e Pentecostes têm uma relação muito interessante entre elas. Em Babel, Deus desce e confunde as línguas. Em Pentecostes, Deus desce e Ele dá uma língua para cada um deles. E o mais louco disso tudo é o seguinte, porque a língua que cada um tem é diferente da outra. Mas eles se entendem todos no Espírito. Isso é legal. Porque eu falo diferente da Vanessa, a Vanessa fala até diferente do Rafael. São marido e mulher e falam diferente. Somos diferentes, mas tem uma linguagem que nos une, que é a linguagem do Espírito. Isso é um princípio operante. Pentecostes foi a redenção de Deus da divisão que foi causada pelo pecado. Pentecostes tem o poder, através de edificar um só corpo. Lembre que Pentecostes foi o nascimento da igreja. Nasceu poderosa, nasceu vitoriosa. E ela nasceu para conquistar todos os limites da terra, até os confins da terra. Esse é o poder de alcance. E a pergunta é, qual que é a linguagem que nos une? Fé. A linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito se chama fé. Tradução. O que me liga ao Rafael é a linguagem da fé. Se eu quero edificar o reino de Deus através do meu relacionamento com o Rafael, eu preciso me comunicar com ele em fé. Quando eu não me comunico com ele em fé, eu me comunico com ele de expressão babilônica, e não no Espírito. E na medida que eu me comunico com ele em expressão babilônica, quem opera é o cão, Satanás, imundo, nojento, asqueroso. Na medida que eu me comunico em fé, eu estou vivenciando o que o Espírito Santo liberou sobre nossas vidas. Não importa se ele fala racatarabá chorocotô, e se eu falo racatarabá xerecatai, não importa. O que importa, eu quero que você entenda isso, porque talvez você pergunta, mas como estranho isso? O que nos liga são línguas estranhas, mas existe uma unificação que nos dá entendimento. Em Babel não tem isso. As línguas são estranhas e não há comunicação que dá entendimento. E não tem um só um pensamento, não tem um só coração, não tem um só propósito. Agora aqui tem. Não importa, eu posso falar a língua que Deus me deu, ele fala que Deus deu para ele. Mas quando nós olhamos, e quando nós visualizamos, e quando nós projetamos, o que nos faz um povo forte, poderoso e invencível, é a linguagem da fé. Agora a pergunta que eu falo, como que você fala? Como que você tem falado? Qual que é a linguagem que você tem operado? Murmuração é justamente a linguagem do diabo. Ele criou essa linguagem e é dela que ele se utiliza para causar divisão. Porque um reino dividido, uma casa dividida, um relacionamento dividido, dois não vão andar juntos se um não quer andar. Ok? Muito bem. Legal. Que bom que você está entendendo esses princípios espirituais. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu creio que a gente precisa ter um zelo, um cuidado especial, vou chamar assim zelo, pela unidade. Essa é uma luta que nós temos que lutar. É uma luta nossa. Deus vai nos dar as estratégias, Deus vai nos dar capacidade, Deus vai nos dar a palavra dele para nós seguirmos, mas a luta, ela é minha, diária. Eu vou traduzir para você entender. É assim, ó, termina o Tadel, vai terminar daqui a pouco. Você vai entrar num campo de batalha, de sair daqui da igreja, entrar no seu carro para ir para sua casa. É um campo de batalha pela unidade. Aqui é união. Aqui, aparentemente, temos uma unidade. E pela fé, eu creio que temos uma unidade. Mas você entrou ali no carro, começa um campo de batalha, querido. Você está conseguindo entender o campo de batalha que eu estou falando? Ele começa dos mais frágeis até se transformar numa cultura, até se transformar numa maneira de pensar. Eu vou dar um exemplo para você entender. Assim como não é natural o marido sair da sua casa, se separar e passar a viver com a amante,
explicando para a mulher atual que conheceu ela de tarde e tomou a decisão de sair com ela para viver com ela de noite, e a mulher vai saber que isso é uma grande mentira, assim também não é natural a divisão acontecer da tarde para a noite. A divisão ela acontece num processo lento, porém um tijolo sobre outro tijolo, construindo como uma torre de Babel. Está dando para entender sim ou não? Regada a betume. Piche no meio, preto, preto, preto. Que vai elaborando, que vai fazendo crescer. E vai elaborando um ego, inflamando um ego, com a ideia de que esse ego prevaleça sobre os demais egos. E fica tudo um ego só. Deus precisa quebrar isso. Deus precisa quebrar isso. E como que Deus quebra? Aí que está a questão. Talvez a pergunta é, mas pastor, como é que eu batalho essa batalha? Porque eu vou dar paulada? Eu vou bater na mesa? Para com isso, vamos falar direito. O que eu vou fazer agora? Você vai ser o influenciador de uma nova cultura, falando uma nova linguagem. Porque a linguagem da fé, ela é extremamente atrativa. Vou falar de novo para que você possa entender isso aqui. Quando você vê um homem de fé falando em linguagem de fé, isso te atrai a ele. Você fala, cara, eu preciso andar junto com você. Porque eu não estou conseguindo nada com a minha falta de fé. Eu ando com você e eu vejo que você está conseguindo resultados com aquilo que você crê. Então me ajuda. Há uma influência na fé. A fé se aprende. A fé, ela entra por aquilo que você ouve. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo Jesus. Então quanto mais eu falo as palavras de Cristo Jesus, mais eu incentivo a fé alheia. Se eu quero ser um destruidor da divisão em meu meio, no nosso meio, eu preciso batalhar a batalha da fé. A luta que eu tenho que lutar é, a minha boquinha não vai falar bobagem mais, em nome de Jesus. Está entendendo? Se precisar dar tapa, pode dar tapa, em você mesmo, não tem problema. Não chega a ser pecado. Na dos outros não faça isso, não, em nome de Jesus. Mas de você mesmo, esmurra a própria carne, se necessário for, para que você possa viver a vida de Deus em santidade. Por que, pastor? Por que isso? Isso é tão importante assim? Sim, querido, é o princípio de vida ou morte. Porque vida ou morte está no poder da língua. A arma para você amaldiçoar, para você bendizer, para você espalhar, ou para você unir, para você edificar, ou para você destruir, está na linguagem. A guerra espiritual, ela é uma guerra de linguagem. É uma guerra de linguagem, querido. É inacreditável como uma guerra de linguagem. Sexta passada, acho que foi, sei lá, esses dias aí. Aconteceu já pelas 2 semanas de eu ser chamado assim para poder ajudar em pessoas endemoniadas. Você chega, é interessante esse negócio, porque o demônio não está impactado que eu falo bonito, eu falo assim, de uma maneira assim, uau. Ele não está preocupado com os decibéis que envolvem isso, não tem nada. O que o demônio entende, querido? Por que ele tem que sair? Por que ele obedece? Porque há uma linguagem de fé. E quando há uma linguagem de fé operando, perdeu o playboy, já era, não tem o que fazer. O demônio sabe disso, mas a gente às vezes demora para entender isso. Demônio é mais espertinho às vezes. Demônio você fala, as pessoas você fala e elas, não sei não, acho que eu vou continuar um pouco mais murmurando. E aí que está o problema. Olha só, eu sei que estou abrindo muita Bíblia com você hoje, mas eu creio que vai ser benção. Última passagem bíblica e nós vamos encerrar com ela. Livro de Josué. Mais um exemplo para que você possa entender como é que funciona esse negócio. Josué, fica depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Fala aqui da destruição de Jericó. Eu vou ler para que você possa entender. Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó.
o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículos 9, perdão. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, o povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos diga: grite, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta e todos que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Ok, até aqui. Que história é essa? A história da tomada de Jericó. Qual que é o princípio que fez isso tudo acontecer? Fé. Como que eles evidenciaram essa fé? Através da linguagem. Eu falei que linguagem é escrita, ela é falada, ela é em mímicas, ela é em gestos, mas é linguagem. O silêncio também é uma linguagem, faz composição. Silêncio, falar, gritar, tudo envolve linguagem. É interessante que o comando dos céus foi dado, e aqui Josué, ele estabeleceu o comando de como que a conquista do Senhor aconteceria. Ele falou exatamente isso: silêncio, na hora certa, gritem. E o que o povo fez? Silêncio, e na hora certa, gritem. Eles envolveram, rodearam, caminharam, soaram trombeta, mas no meio dessa história, o que me impressiona isso tudo, porque soar trombeta é fácil, fazer um povo ficar em silêncio é difícil. Fazer um povo, você fala assim, agora todo mundo vai gritar, tem sempre um 3 ou 4 que não grita. Já percebeu esse negócio? É uma dificuldade para você ter um só pensamento, um só coração, uma só maneira de linguagem de falar, mas esse povo tinha. Eles tinham que ficar calado, imagina a criança ficar calado. Era menina, todo mundo estava junto nesse processo, queridos. É muita gente, é muito povo, é muita gente para o povo obedecer, a gente pensa isso. Mas esse povo entendeu, esse povo, o povo de Deus, entendeu o princípio espiritual. Que a linguagem, e aí a linguagem da fé, ela que vai fazer. E o que a linguagem da fé é? A linguagem da fé é obedecer aos comandos de Deus. Sempre obedecer aos comandos de Deus.
Você já teve um momento com Deus que você estava falando, e de repente você ouviu Deus falar assim, Shoo! Já teve isso? Eu já tive. Legal que uma vez eu estava nesse negócio, falar, Deus mandou um profeta e falou assim, Shoo! Fiquei um pouco bravo com o profeta, eu te falo. Mas, amém, eu aprendi. E ele depois explicou e falou assim, para que Deus possa falar, você precisa aquietar e saber que Ele é Deus. Enquanto você opera no teu racional do português, com a sua matemática pronta, apresentando todo o seu ritual de oração a Deus, Deus impede de fazer você entrar na loucura da realidade do Espírito. Quando você entra nela, então você começa a receber. Uma coisa importante desse texto, Jericó era de Israel, Deus deu. Mas eles tinham que tomar, possuir. Amém? Deixa eu declarar isso sobre a sua vida. A sua rua não é do tranca-rua. Deus deu, mas você vai ter que possuir. Indaiatuba nos foi dada como igreja. Indaiatuba inteira. Mas a gente vai ter que possuir. Jericó era de Israel, mas Israel tinha que possuir. A terra da promessa era a terra que Israel era prometida e ia entrar. Mas tinha que matar os gigantes. Tinha que tirar os povos de lá. Você está entendendo? Querido, não vai ter domínio do reino de Deus sem batalha. Os demônios não sairão simplesmente porque você vem à igreja. As batalhas espirituais não cessarão simplesmente porque agora você está orando mais. Você pode vir à igreja, orar mais e ler mais a Bíblia. Enquanto você não aplicar fé e não usar uma linguagem de fé, as coisas não acontecerão. Eu estou convidando você a você entender isso e começar a praticar isso, em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque isso é só o começo. Um povo, uma só linguagem. Isso é só o começo. Ninguém poderá resistir. Qual que é a tentativa de resistência? Linguagem. Eu preciso lutar. Eu preciso lutar para que o Rafael não tenha obstáculos nessa comunicação. Amém? Você vai lutar? Lute. Como é que a gente luta? Por exemplo, assim, o Rafael... Não, deixa a fraqueza de lado. Não vamos falar dela, não. Eu falei um negócio, o Rafael ficou um pouco ofendido. Eu olho e ignoro. Isso é uma maneira de lutar? A outra maneira de lutar, às vezes a gente fica assim, extremamente... Puxa, mas agora como é que podemos resolver? Aí vai para o pastor Flávio, conversa com o pastor Yolanda, conversa com o pastor Wes, conversa com a pastora Daiane, conversa com o líder, conversa com os caras, qualquer coisa, discipulador, para poder chegar no Rafael. Até cansei, só de pensar nisso. Está entendendo? Porque foi eu que falei e eu percebi, eu não percebi outra coisa, mas se eu percebi, querido, na visão do MDL eu posso falar com o Rafael, amém? Não, na visão do MDL eu não sei se eu posso falar com o Rafael, porque eu sou da outra rede. Sai, demônio das redes, em nome de Jesus, sai para lá. É uma só igreja, amém? Um só corpo, não é muitas igrejas, muitos corpos, muitas redes, é uma. Se eu vejo, querido, eu tenho que batalhar por isso, eu não posso me contentar pelo fato de perceber que ele tem alguma coisa que está aprisionando o coração dele. Por quê? Porque eu posso pensar assim, Rafael que se lixe. A gente não fala isso, não pensa isso, porque a gente é muito crente. Mas a gente manifesta isso, não dando bola. Por quê? Porque se ele se desconectou da linguagem da fé, um povo dividido, a gente vai ficar os mesmos 200 de sempre. A gente vai ficar os mesmos 23 células eternamente. Quantos querem 23 células eternamente? Quantos querem os 200 de culto eternamente? Você quer isso? Não quer? Lute pela linguagem. Lute pela linguagem. Quando você vai conversar com um desviado, por que saiu? Linguagem. Quando um desviado volta, por que voltou? Linguagem. Poder da linguagem. Vamos ficar de pé? Vamos usar de linguagem? Qual a linguagem, pastor? Linguagem da fé. Linguagem da fé, linguagem da fé, linguagem da fé. A linguagem da fé, ela visualiza por antecipação. Ela fala o futuro, ela declara o que ela está vendo no Espírito. Essa é a linguagem da fé, querido.
Não podemos nos relacionar simplesmente na carne. Se você está vendo alguém segundo a carne, não veja mais segundo a carne. Não veja mais segundo a carne, veja segundo a fé. Veja segundo a fé. Pastor, como é que eu vejo segundo a fé? Crendo no que Deus prometeu para a vida dos meus amados irmãos, eu começo a visualizar e falar nessa direção. Lembra do pastor Eibe ministrando naquele homem que tinha 2 prostitutas de um lado do outro? Lembra disso? Ele ministrava que ele seria o quê? Um grande pastor. Em que ele se transformou? Num grande pastor. Essa é a linguagem da fé. Vamos orar. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós estamos aqui nessa noite pedindo, clamando a Tua ajuda, porque nós temos reconhecido por meio dessa palavra que muito daquilo que o Senhor quer fazer através de nós não poderá ser feito por causa da falta de uma só linguagem, de um só pensamento, de um só coração, de uma só fé. Pai, quebra isso em nome de Jesus. Arranca isso de nós em nome de Jesus, Pai. Nos dê, Senhor Deus, uma só linguagem. Nos faça um povo forte, através de uma linguagem forte, que é a linguagem da fé. E que possamos alcançar a totalidade daquilo que o Senhor prometeu para nós, em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu Jericó para Israel, e Israel tomou posse de Jericó, nós tomamos em Indaiatuba, Pai, no nome de Jesus. E saqueamos o inferno, Senhor Deus, que pessoas nessa cidade vivem. E saqueamos elas desse inferno para povoar o céu para o Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos aceitar passivamente aquilo que os nossos olhos físicos têm visto, mas nós queremos aplicar fé. Pai, os nossos olhos físicos só têm ministrado incredulidade e murmuração, mas os nossos olhos espirituais, por meio da Tua palavra, têm ministrado fé ao nosso coração, e é isso que nós queremos aplicar, Pai, no nome de Jesus. Levanta, Senhor Deus, um povo, não apenas alguns, mas um povo, Senhor Deus, forte, 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 em nome de Jesus. Capaz de fazer com que Satanás fique confuso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe suas células, seus discipulados. Que você, no nome de Jesus, use de linguagem de fé. Porque isso é só o começo. Em nome de Jesus. Amém.